Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje aqui no Café com Política é o secretário de Saúde de Nova Lima, José Roberto Lintz Machado. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, é um prazer poder falar com todos. Secretário, a gente agradece a sua vinda aqui no jornal, mas infelizmente é um assunto que está preocupando a todos, que é essa questão da febre amarela em Minas Gerais. E principalmente também em Nova Lima, que foi uma das cidades que primeiro registrou casos da doença nesse período agora. Quantos casos até agora a Secretaria já confirmou em Nova Lima? E como é que está esse trabalho de conscientização da população para vacinar? A gente deve separar, são 25 notificações. Dessas 25, houveram 6 óbitos confirmados. Eles morreram por febre amarela. E tem mais 8 casos confirmados de febre amarela que estão sendo tratados. E, além disso, nós ainda temos 11 casos em investigação, totalizando, portanto, 25 notificações. E, secretário, a gente sabe que hoje é uma preocupação que todas as prefeituras têm com essa questão da febre amarela. Como é que está a vacinação em Nova Lima? Os mutirões continuam acontecendo nos postos de saúde, os postos continuam abrindo nos fins de semana, porque algumas semanas atrás a gente até noticiou que Nova Lima estava fazendo um mutirão nos sábados, principalmente. Como é que está isso hoje? Nós fizemos 2 extensões de funcionamento até 6h30, a semana passada e a semana retrasada. Não estamos mais fazendo essa prolongação. Também 2 finais de semana consecutivos, que foram os 2 passados. O que nós estamos fazendo a partir de segunda-feira é criando uma equipe volante para fazer visitações em áreas que a gente considera descoberta. A população encerrou o ano de 2017 com 96% de cobertura vacinal. Esse ano nós já vacinamos até o dia 30 mais 15 mil pessoas, 15.231 pessoas. Então, assim, a cobertura vacinal, pelo menos em relação ao público-alvo, ela está excepcional, está bem avaliada. O que a gente está precisando de identificar são essas áreas descobertas e algumas áreas, inclusive, que são áreas de pessoas de ocupação. E essas pessoas não têm procurado as unidades básicas de saúde, então nós vamos até elas. O município decretou situação de emergência, né? Na prática, o que é que isso muda, secretária, em relação ao que já vem sendo feito? Teoricamente não muda muita coisa não, a não ser em relação à agilidade nas ações. Nós já estávamos fazendo uma intensificação da vacinação desde o ano passado. Nós começamos a notificar a febre amarela em janeiro de 2017. E tivemos, portanto, 96% de cobertura vacinal. Não foi suficiente por causa das mortes que apareceram. Nós, de todos os micos, macacos mortos, são cerca de 55, apenas 4 confirmaram a morte por febre amarela. De qualquer maneira, nós temos um foco, portanto, é um surto. Por isso, o motivo de se declarar estado de urgência, de emergência. Nesse caso, nós temos possibilidade de fazer contratações emergenciais. É o caso dessa equipe volante. Nós estamos contratando um médico, 4 enfermeiros, 4 auxiliares de enfermagem, 15 agentes comunitários para fazer uma varredura em todas as áreas que estão consideradas descobertas e também mais 15 agentes de endemia, que são aquelas pessoas que saem combatendo os focos. Secretário José Roberto Lintz Machado conversa conosco aqui nessa manhã, secretário de Saúde de Nova Lima. O senhor está falando dessa equipe volante que a prefeitura está contratando, né, para fazer esse trabalho de campo, indo a áreas que são descobertas. A cidade de Nova Lima, do ponto de vista territorial, ela é muito grande. Há distritos que às vezes estão afastados da região central da cidade. Seriam essas áreas as prioridades? Quais são as áreas que hoje inspiram mais cuidados, onde as pessoas não conseguem, de repente, ou não querem, ou não estão indo até os centros de saúde para se vacinar? São as áreas onde a gente evidenciou a febre amarela em humanos. Pessoas que determinadas áreas, principalmente ali na região de Santa Rita, Honório Bicalho, então essas áreas a gente está indo fazer uma visitação nas residências, conferindo o cartão de vacina,
orientando a população e, no caso, nós vamos também vacinar as pessoas que tiverem necessidade naquele momento. Ainda na região ali de Santa Rita tem uma grande área de pessoas que não estão, a que a gente chama áreas descobertas, é aquela onde o programa de saúde da família não vai. Então, nós estamos procurando essas áreas. Nós temos 86% do município coberto pelo PSF. Então, nós temos uma defasagem aí que a gente precisa chegar nesse pessoal. O senhor está falando das regiões de Honório Bical e Santa Rita, e eu conheço bem até aquela região dali, porque tem parentes que moram ali próximo. São regiões onde há uma população idosa também bastante considerável. E a população idosa, ela tem um cuidado maior para se vacinar contra a febre amarela, por causa até da questão me faltou a palavra aqui, secretário, por causa daquela questão de contraindicação. Obrigado, Delmo, por me salvar aqui, porque havia faltado a palavra nesse momento. E essa equipe volante, com a presença inclusive do médico que o senhor destacava, ela auxilia nessa vacinação às pessoas mais idosas nesses distritos que estão mais afastados do centro? Mais ou menos assim. As unidades básicas de saúde já tem um médico generalista e tem também os médicos que fazem visitação domiciliar. Então, assim, a população que a gente considera coberta pelo programa, ela já está totalmente assistida. Ela pode se dirigir ao posto de saúde, as consultas são marcadas no máximo em 24 horas, a maioria das vezes é no mesmo dia que são atendidos. Então, assim, a população, de uma maneira geral, ela está bem assistida. No caso dos idosos, e principalmente nessa área que você falou, que tem muitos idosos, cerca de 10% da população de Nova Lima é idoso. Então, nós estamos falando de algo em torno de 9 mil pessoas. Então, a gente tem um cuidado especial e essas pessoas que têm dificuldade de ir à unidade básica de saúde, nós vamos até as suas residências para fazer essa avaliação, exatamente para verificar se existe alguma contraindicação. Então, assim, de uma maneira geral, todo idoso sadio deve vacinar, porque ele se encontra numa área de risco. Fora disso, precisa de fazer essa avaliação e proteção naturais, como tela nas janelas, dormir com cortinado, durante o dia usar roupa que cubra todo o corpo, esses cuidados básicos. Secretário, agora há pouco o Rodrigo falava sobre a questão da contraindicação, que aí realmente não tem o que fazer, tem que esperar uma vacina nova que possa atender essas pessoas. Mas a Secretaria tem percebido uma certa resistência de pessoas que podem tomar a vacina, mas estão com medo de tomar, e o que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Até interessante, os idosos não têm medo da vacina, eles têm nos procurado e às vezes até insistido, então essa avaliação é muito importante, mas a gente observa pelo número de pessoas que foram notificadas, dos 25 apenas 2 mulheres. Então, e todos os homens não foram vacinados. Parece que existe uma certa resistência do homem nessa faixa etária aí entre 40 e 55 anos de idade, que ainda não sabemos explicar o motivo, em que ele realmente tem um pouco mais de dificuldade de vacinar. Mas é muito importante porque nas próprias declarações deles, eles frequentaram cachoeiras e matas. Ou seja, a evidência de terem contraído a febre amarela é porque frequentaram áreas que estão infestadas. Secretário, o problema da febre amarela hoje se transformou num problema principalmente estadual para nós aqui, né? E Nova Lima hoje é uma cidade que está, digamos, conurbada, emendada com Belo Horizonte, né? Tem outras cidades ali muito próximas também. Os esforços que a Prefeitura de Nova Lima, que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, têm sido feitos também em conjunto com os outros municípios. Há um diálogo, por exemplo, com a Prefeitura de Belo Horizonte, porque ali a área limítrofe, a gente às vezes não sabe onde começa Nova Lima e termina BH. A Prefeitura de Sabará também, que tem uma área limítrofe com a cidade de Nova Lima. Esses esforços estão sendo pensados em conjunto? Ele poderia ser melhorado. Porque, na verdade, a coordenação de tudo isso é feita pelo próprio Estado. Então, lá na área de epidemiologia do Estado, a gente está fazendo reuniões regulares e seguindo orientação
regular deles. Então, mas cada município tem feito a sua ação individual. Ela não está exatamente, vamos dizer, compactuada. Vamos dar um exemplo. A Mata do Jambreiro, ela praticamente emenda com o Parque das Mangabeiras. Não existe uma ação conjunta nesse caso, mas Nova Lima está fazendo a sua parte. Nós já identificamos essa equipe volante com os custos, por exemplo, já estão orçados em R$670 mil, que o município está colocando praticamente recurso próprio, porque o governo do estado liberou apenas R$170 mil. Então essa diferença é recurso próprio do próprio município. 500 mil, então, só de investimento do município? Só do município. Além das ações normais, Nós estamos, por exemplo, na época de Lira. Nós já fizemos Lira, já fizemos levantamento, ou seja, nós já temos uma equipe de aproximadamente 44 agentes de endemias já fazendo o seu trabalho regular, que é todo ano. Os botas fora também já são ações que elas estão aparecendo agora mais em evidência. A gente comunica com muita força através dos meios de comunicação, objetivando a sensibilidade das pessoas, mas são feitos os botas fora em conjunto com o lixo que é recolhido normalmente. O senhor falou sobre que poderia melhorar, esse trabalho conjunto entre as cidades da região metropolitana, cidades que fazem limite ali com Nova Lima. Mas de que depende isso, secretário? Seria o Estado que deveria convocar essas cidades para fazer esse trabalho conjunto? Ou as prefeituras não poderiam entrar em contato umas com as outras, já que é um assunto de interesse mútuo? Não, a gente já faz esse contato um com os outros, principalmente exatamente porque se o caso é notificado, por exemplo, em Nova Lima e a pessoa é de, digamos, Brumadinho, então a gente já faz esse contato, ou às vezes quando encontra um mico morto na fronteira ali dos municípios, a gente já também comunica. Então, mas são ações individuais, em que um comunica com o outro. Nós temos um ótimo relacionamento com Rio Acima e com Raposa, então essa integração ela é mais ou menos natural, até porque a referência desses dois municípios, em caso de internação, eles procuram geralmente o hospital de Nova Lima, antes até de ser transferido para o Eduardo de Menezes. Já com Belo Horizonte já fica um pouco mais difícil, são ações que dependem de recursos e pessoas, então cada um defendendo o seu. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes está preparado para essa demanda, secretário? O Hospital Nossa Senhora de Lourdes reservou 4 leitos para essa demanda, mas, veja bem, nós já temos um fluxo acertado com o Estado, e nesse ponto é até importante ressaltar que o Estado está dando um apoio fenomenal através do Hospital Eduardo de Menezes. São feitos os primeiros testes ou na UPA de Nova Lima ou dentro do próprio hospital. E dependendo do nível de detecção das evidências, a gente já transfere direto para o Eduardo de Menezes. Então, dessas 25 pessoas, apenas 4 não foram para o Eduardo de Menezes. E 3 delas receberam alta. Ou seja, estão fazendo acompanhamento domiciliar. Secretário, eu fiquei curiosa só com uma coisinha que eu acredito que algumas pessoas também devam estar. Tem gente que não sabe que é alérgico à doença, ou que tem contraindicação. Como é que é feito esse teste para saber se tem a contraindicação ou não? Isso também é feito no posto de saúde? Uma pessoa ela já teria que saber do histórico dela de alergias e aí comparar com o que diz as indicações da vacina? Geralmente é por declarações pessoais que a gente identifica. A contraindicação da vacina mesmo é só quem é alérgico a ovo. As outras contraindicações são sintomas da saúde da pessoa. Ela está fazendo algum tratamento quimioterápico, por exemplo, tem algum problema hepático, então são essas as contraindicações. Fora disso, não há nenhuma contraindicação. Baixa imunidade, por exemplo? Baixa imunidade, por exemplo.
né? Porque o vírus, ele ataca diretamente o fígado da pessoa. Então, ele tem uma capacidade de, em poucos dias, questões às vezes de 7, 8 dias, ele afetar de tal forma que, se a pessoa curar, ela já vai partir para um transplante. E as grávidas, secretário? Também é uma situação semelhante às dos idosos. Ela deve ser avaliada e, se ela estiver numa área de risco e não houver uma contraindicação importante, ela deve ser vacinada. Inclusive as que estão amamentando. Secretário, a gente está já caminhando para o finalzinho da entrevista, a gente falou muito de febre amarela, mas eu queria falar com o senhor, e o senhor já tocou no assunto do Estado algumas vezes aqui. E a gente tem ouvido muito dos prefeitos que nos visitam aqui no Café com Política reclamação de falta de repasses, de dificuldades financeiras que as prefeituras vêm vivendo em função dos atrasos que o Estado tem feito de repasses para as prefeituras. E eu queria saber, no caso da Secretaria de Saúde de Nova Lima, como é que a situação está nesse momento? Vocês têm recebido, o senhor já até falou que no caso dessa equipe volante, o investimento do Estado foi de 170 mil e a Prefeitura está tirando dos próprios recursos 500 mil para garantir o funcionamento dessa equipe que está sendo contratada. Mas nos outros casos, no geral, como é que está essa relação hoje? Há uma reclamação geral de todos os municípios do Estado, em virtude do atraso de repasses do Estado. Cada município tem uma espécie de gestão, né? No caso, Nova Lima é uma gestão ainda compartilhada com o Estado. Então, de fato, os recursos federais passam pelo Estado para depois cair nas contas ou do hospital ou da própria prefeitura. No caso nosso, o hospital é que tem alguns recursos atrasados com o hospital. O município em si tem cerca de 5 milhões de repasse atrasado. Se você gerar isso para Belo Horizonte deve estar aí na ordem de pelo menos uns 200 milhões. E esses 5 milhões têm feito falta em quê, por exemplo, secretário? O senhor teve que cortar onde para poder compensar esses 5 milhões que não estão chegando para a Secretaria de Saúde de Nova Lima? Nova Lima, apesar de tudo, ainda é uma cidade privilegiada e o prefeito dá uma atenção especial para a saúde. Hoje, 27% do orçamento municipal é da saúde. Então, nós temos bancado com recurso próprio e convivido com esse atraso desses recursos com uma certa tranquilidade. Menos mal ainda, né? Porque a situação de outros municípios está muito mais complicada. O senhor falou que, especificamente nessa história dos repasses, que o hospital é que tem sofrido um pouco mais de reflexos. Onde, no trabalho do hospital, que se percebe mais esse sofrimento, essa dificuldade? Exatamente no pronto atendimento, né? Vamos dizer, a produção do hospital ali na urgência, ela é muito superior ao contratualizado com o hospital, né? Então, essa parte realmente é a parte mais... E, nesse caso, a prefeitura também está bancando essa diferença, né? Hoje a gente, só para você ter uma ideia, o orçamento desse ano de repasse para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, além do que está contratualizado com o SUS, é de 15 milhões. É uma boa diferença. Ok. Conversamos hoje aqui com o secretário de Saúde de Nova Lima, José Roberto Lintz Machado. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui hoje, secretário. Obrigado.